Olá! Na continuidade desse episódio, damos sequência às reflexões sobre os antagonismos na obra do autor, conforme destacado na primeira parte. É importante que nós façamos o registro de que nesse texto, Dewey está dialogando fortemente com algumas teorias que estão bastante em voga no momento histórico que ele está produzindo. Inclusive, alguns deles estão escrevendo textos concomitantes, né? São contemporâneos de produção ao próprio John Dewey. Então, damos destaque nessa parte do episódio ao encerramento do texto Interesse e Esforço, onde o autor chama a atenção para os trabalhos de Pestalozzi, Froebel e Montessori. Esses grandes educadores, né, todos estão relacionados a essa noção de metodologias ativas para o ensino, né? Tendo em vista que esse conhecimento ele não decorre de experiências muito tradicionais, muito antigas, né, com uma antiguidade longínqua, esses autores apresentam algumas considerações que são contestadas, inclusive, até os dias atuais. Na nossa perspectiva, parte dessa resistência às ideias desses educadores diz respeito a formas sociais que conduzem as pessoas a olharem com uma certa desconfiança, né? Então, por que nós destacamos isso? Porque a obra de Dewey, né, o momento histórico em que ele produz, ele é bastante controverso do ponto de vista social, do ponto de vista da política, da economia, das relações entre os países, das formas de governo que vão se consolidando ao longo do tempo, tanto na Europa, nos Estados Unidos, nos países periféricos. Então, toda essa agitação, essa ebulição, ela tem consequências para o fenômeno da educação. Então, pessoas que observam o fenômeno da educação com base em alguns preceitos que dizem respeito a algo anterior à modernidade que vivemos, à contemporaneidade, apresenta certa resistência, dificuldade em aceitar algumas considerações. De maneira geral, o reforço que Dewey dá às ideias desses autores que escrevem, como por exemplo Pestalozzi, desde o século XVIII, é uma importante tomada de partido, vamos dizer assim, por parte do Dewey. E nós vamos observar que, ao final desse episódio, algumas sugestões para a nossa prática como docentes, como servidores de instituições de ensino superior pública, são contribuições bastante valiosas até o presente. Então, esse texto de 1913 traz contribuições que nos fazem refletir com segurança sobre o fenômeno da educação nesse momento histórico que vivemos. As questões que colocamos para diálogo. O que seria um interesse pedagógico genuíno? Dewey responde da seguinte forma: características do interesse de um ponto de vista psicológico. O interesse sempre é ativo, ou seja, o sujeito tem o interesse e ele o direciona. Portanto, ele não tem caráter passivo, ele não é recebido, ele é uma ação do sujeito. Segunda característica do interesse, segundo Dewey, esse interesse ele deve ser objetivo, ele sempre é objetivo, ou seja, ele está sempre direcionado a algum objeto. É objetivo no sentido de que ele está devotado a algum objeto, ou não necessariamente um objeto físico, mas a algum interesse em realização que ele tenha. Então, é um interesse consecutivo, ele depende de uma consequência para se ver realizado, né? E, por outro lado, esse interesse é também pessoal, ou seja, cada sujeito tem o seu interesse. Então, mesmo como a imagem ilustra, numa forma de trabalho em que você oportuniza aos estudantes várias formas de se expressar, além disso, vários objetos ou fenômenos ao qual ele devota atenção, interesse e busca uma compreensão e explicação,
ainda que se faça isso dentro de um coletivo, cada sujeito vai produzir, numa mobilização interna de seus recursos, um determinado interesse. Então, o interesse não é igual para uma sala. O interesse é sempre individualizado, segundo o Dewey. Outra situação que se envolve é a que diz respeito a quando a gente procura tornar as coisas bastante interessantes para as crianças, a gente acaba errando a mão. Em que circunstâncias? Dewey apresenta uma delas para a gente. Tornar as coisas interessantes deve ser entendido como um princípio de seleção de material de ensino, tendo em vista as experiências, forças e necessidades do estudante, do discente. Ou B, como a apresentação cuidada e inteligente desse material, de sorte que a criança discente venha a apreciar essa relação e valor em conexão com o que já por ela tem significação e sentido. Ou seja, quando buscamos tornar alguma coisa interessante, ou naquela concepção de tornar algo lúdico, algo de interesse para o estudante, não devemos procurar subterfúgios, não devemos procurar artificialidades também. Ou seja, quando tentamos tornar o conteúdo do que ensinamos interessante, um grande problema que nós enfrentamos, e é esse que nós, como preparo técnico, devemos enfrentar, é a de seleção de material. Então, esse material deve ser visto em relação às experiências, forças e necessidades que os estudantes já contêm. Né? E, por outro lado, também, caso essa apresentação do material não seja interessante espontaneamente à criança, deve-se buscar também uma forma cuidadosa e inteligente de apresentar esse material. Ou seja, novamente, não é deixar o estudante à própria sorte com aquilo que supostamente ou pretensamente faz parte do rol de interesses dele. Então, é sempre necessário a aproximação, né, a proximidade e o estímulo daquele sujeito mais interessante, mais experiente, que no caso é o docente. Aqui também temos uma imagem que reproduz a minha formação na pedagogia, né, os anos de graduação na pedagogia. E ao meu lado está a grande amiga Tatiane Silva. Dewey apresenta na página 132 a seguinte consideração: ensinar bem é ensinar apelando para as capacidades que o aluno já possui, dando-lhe do mesmo passo, ao mesmo tempo, tanto material novo quanto seja necessário para que ele reconstrua aquelas capacidades em nova direção, reconstrução que exige pensamento, isto é, esforço inteligente. Veja como Dewey integra. Ele só apresenta como uma situação educacional produtiva, efetiva, aquela que integra o interesse com o esforço do sujeito. E lembrando que o nosso público é de adultos, né, do ensino superior, então parece que cabe muito bem essa constatação que Dewey apresenta na página 161. A contribuição positiva da ideia de interesse à teoria da educação é dupla. Em primeiro lugar, defende-nos de uma concepção puramente interna da mente ou espírito. Em segundo lugar, de uma concepção puramente externa da matéria ou do objeto. Ou seja, Dewey, em todo o seu movimento, em problematizar teorias baseadas no esforço ou teorias baseadas no interesse, dentro da prática educativa, Dewey vai destacar que existem dois aspectos essenciais quando entendemos de maneira adequada a teoria do interesse, que é a teoria proposta por ele em substituição ao dilema que anteriormente se apresentava. Então, ou seja, essa teoria ela nos ajuda a reconhecer dilemas, né, ou situações que estão envolvidas com a dinâmica interna do sujeito e que elas não são, como educação é uma relação, determinantes, ao mesmo tempo em que não é determinante a dureza ou a concretude do objeto.
né, ou a externalidade da matéria como sendo algo que possa pautar exclusivamente a ação pedagógica. Esperamos ter contribuído com a discussão a partir desses dilemas e esperamos a contribuição de todos para a continuidade do diálogo. Obrigado.